Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pelo teu interesse, pelo assunto que nós estamos desenvolvendo aqui, falando que o justo, pela sua fé, viverá, tomando exemplos na vida de Abraão, usando ali o livro de Gênesis, ok? A semana passada a gente viu que Ló foi para um lugar complicado e Abraão teve que interceder pela vida de Ló e de sua família, não é? A gente viu isso semana passada. Hoje nós vamos ver o estudo número 11, o veneno da impureza. Ou seja, o Ló lá dentro da cidade de Gomorra, ok? Ali no meio do furacão. Então, vamos tirar alguma coisa dessa situação, tá bom? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, viver numa boa com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser inimigo de Deus é um problemão. E aqui o temor do Senhor tem que estar presente no nosso coração, ok? Porque adultério espiritual é uma questão da conformação com o sistema do mundo, ok? A questão, o cenário é esse, tá? Então vamos tirar alguma coisa aqui de Gênesis capítulo 19, versículo 1. Diz: ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. De tardezinha, já para anoitecer, os dois anjos chegaram na cidade. E Ló estava sentado ali. Uma frase curta, mas que tem um significado importante. Ló estava assentado à porta da cidade. Se a gente olhar para a história, isso tem um significado. Ló estava adquirindo uma posição de liderança no meio daquele povo. Assentado à porta era uma questão de destaque, de liderança, anciãos. Ali você tratava de negócios, problemas, ficava bem na entrada da cidade, inclusive a administração da cidade. Então Ló estava se enturmando ali com o sistema daquela cidade, não é? Estava ali. Provavelmente era um homem próspero e reconhecido, então ele estava ali no meio da liderança. Ok? E a gente tem que perceber que o vale aonde essas cidades estavam, aquela planície, era muito fértil. Então, provavelmente, ali gerava muita riqueza, era muito produtiva. E Ló já estava bem de vida, né, quando ele se separou de Abraão. Ok? Só que o problema lá era o pecado. Mas qual o pecado? Dá a entender que pelo menos dois estavam presentes ali. Idolatria, que isso era comum ali naquele ambiente ali dos cananeus, aquela região toda ali, e da imoralidade. Imoralidade, uma coisa pesada. E Ló estava lá, ali no meio daquele povo. Ok?
e numa posição de destaque, porque para estar assentado ali no portão da cidade não é para qualquer pessoa. A gente tem que perceber essas coisas. A questão, e aqui agora nós vamos começar, quando você começa a se conformar com as coisas, você vai perdendo a relevância. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, você começa a perder a relevância. Aí a relevância que vai ter, ela tem outra natureza, outro sentido. Ok? Isso é um perigo na vida de qualquer um. Na minha, na sua, como foi na vida de Ló. Ok? E quando você anda com pessoas malignas, você anda numa atmosfera tóxica, de uma coisa grave, uma toxicidade grave, que pode contaminar o teu coração. E essa contaminação, às vezes, não é você adotar explicitamente o costume daquelas pessoas, mas de você conviver com aquele ambiente. Quase que num pecado de omissão, né? Você vai levando. Você não pratica aquilo, mas você está ali. E você também não contesta. Esse é que é o problema. Você vai se conformando e vai sendo omisso no meio de um ambiente que desagrada a Deus. Aí que está o perigo. E Ló não tinha muita iniciativa nessa área espiritual, a gente já sabe disso, porque ele andava de carona. Ele não tinha maturidade espiritual, ele andava por vista, aquilo que ele via. E esse tipo de gente acaba seguindo a trilha da conformação, ajustando-se à forma do mundo, não querendo criar problema e nem contestar nada. Aí que está o perigo. Ló casou com quem? A mulher de Ló veio de onde? Né? Provavelmente ela veio ali daqueles grupos cananitas, gente idólatra, gente incrédula. Olha só. E será que ela se converteu? É uma pergunta que eu faço. Porque você sai do Egito, mas o Egito continua dentro de você, por uma questão de ideologia, de preferências, de interesses. É uma natureza carnal, diabólica, ela está lá dentro. E as filhas são criadas num ambiente ruim, vamos dizer assim. Ló, omisso, a mulher ainda presa em tradições, provavelmente dos cananitas, pelo menos do ponto de vista da ideologia, né, vamos dizer assim, e as filhas são criadas assim, e naquele ambiente de Sodoma, um ambiente horrível. E Ló está lá, meio perdidão ali naquele cenário que Deus ia destruir por causa do pecado. O clamor do pecado de Sodoma e Gomorra e toda aquela circunvizinhança chegou até Deus, e Deus se levantou para julgar. Abraão intercedeu e Deus falou, bom, então vamos tirar o Ló de lá, com a sua família. Veja bem que carona nem sempre significa algo espiritual. Você vai falar assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar da salvação. O milagre em si não quer dizer que você é salvo. O milagre acontece, o livramento acontece, mas você se converteu? Essa é a questão. Aquele povo que saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, todos eram salvos, convertidos? Essa é uma pergunta que às vezes a gente faz e incomoda, porque a gente olha para o fruto e o fruto não vem, né?
Aí a gente fica pensando, mas o que será que aconteceu? Agora, não é problema meu julgar a vida de ninguém, mas eu tenho que aprender a ter uma vida de vigilância, um autoexame da minha própria vida, do meu próprio coração, para ver se eu também não estou no engano, iludido com a minha justiça própria, com meus méritos, com a minha religiosidade, e será que Cristo está governando a minha vida? É aí que a gente começa a estabelecer um divisor aqui de águas. E a Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, que as más companhias corrompem, no sentido de você se apegar a essas pessoas e isso começa a influenciar a tua vida. E você começa a seguir a manada. Em vez de fazer diferença, você segue a manada. Isso é um perigo muito grande na nossa vida. Ok? E aqui eu chamo a atenção o apóstolo Pedro, na sua epístola, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ali entre os versículos 6 e 9, Pedro chama Ló de justo, o justo Ló. É interessante a gente observar essa expressão depois de tanto tempo do acontecido. Pedro se refere a Ló como justo Ló. Ok? Aí a gente fica pensando, pela influência do tio Abrão, Ló, ele deve ter crido, de alguma maneira, no Deus que estava conduzindo a vida de Abrão, depois se tornou Abraão, de alguma maneira, num nível bem básico, elementar. Ok? Porque senão ele não ia seguir o tio. Agora, Ló era um homem espiritual? Não, não era. Não era. Os frutos mostram isso na vida dele. Aí eu me lembro, e não estou aqui para julgar a vida de Ló, porque não me compete esse tipo de coisa, mas eu preciso tirar lições dessa situação. Aí, olhando para o que Paulo diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 2 ali, Paulo, ele estabelece 3 tipos de pessoas. O homem natural, incrédulo, o bebê espiritual, a criança espiritual, o crente carnal, ele usa essa expressão, e também o crente espiritual, que está no caminho da maturidade. Porque maturidade, a estatura de varão perfeito, é um nível muito alto, e nós estamos a caminho desse nível, que é Cristo. Mas está na trilha da maturidade, do crescimento espiritual. Eu olho para Ló e eu falo assim, deve ser um crente carnal, né? Porque Pedro fala, o justo Ló, então eu vou lá naquilo que Paulo disse, é salvo, mas é carnal, ainda está faltando maturidade na vida desse tipo de pessoa. E eu tenho que pensar que a intercessão de Abraão trouxe livramento na vida de Ló. E olha que no pacote, Deus considerou a mulher de Ló e as filhas. Os genros não quiseram ir e ainda se irritaram com o Ló. A misericórdia de Deus se estendeu. A mulher de Ló olhou para trás em desobediência, porque a expressão olhar para trás, no original,
significa que ela olhou para trás de forma demorada. Ou seja, o Egito ainda estava lá dentro, a perda das coisas. E o anjo foi muito claro, não olhe para trás e siga em frente. Essa foi a recomendação dada pelos anjos. As filhas não olharam para trás, tanto é que seguiram o caminho. Mas veja bem, Ló não seguiu a instrução dos anjos. Vá para as montanhas. Aí ele reclamou, falou, não, lá é muito complicado, vai ser muito difícil, eu vou ali para aquela cidade pequenininha ali, que é mais perto, não é tão desconfortável, que seria Zoar. E depois ele ficou com medo de entrar em Zoar e foi morar numa caverna. Aí depois que ele segue em direção às montanhas, o monte, como a instrução dada pelos anjos. Há muita divisão no coração de um crente carnal. Em vez de seguir a direção do Espírito, a obediência integral, ele vai obedecendo por pedaço, por parte, e atrasa o processo do trabalhar de Deus na vida dele. Então, a gente tem que entender essas coisas. Depois nós vamos ver, mais para frente, o que acontece com Ló e as suas filhas. A geração que vem de uma relação incestuosa entre as filhas e Ló. Aí a origem dos moabitas e dos amonitas, que sempre deram trabalho para Israel. Então você vai vendo que a semeadura é uma semeadura estranha. Por falta de maturidade, por falta de intimidade com Deus e com a sua palavra, vai obedecendo uma coisa, mas não obedece a outra, e vai assim, meio que arrastado. É complicado esse tipo de coisa, porque a nossa utilidade na casa de Deus é em função da nossa maturidade. Deus, ele é objetivo, e ele é muito responsável e cuidadoso nesse trabalho de edificar uma igreja para Cristo. Então, a gente tem que perceber que maturidade é uma necessidade. Ok? Agora, refletindo para a gente concluir o nosso estudo, as pessoas estão te influenciando ou você está influenciando as pessoas? Dá uma parada aí, avalia os seus relacionamentos e pondera quem está influenciando quem e para quê, para quem, né? Porque nós vivemos para a glória de Deus. Se não é para glorificar a Deus, então essa influência ela não é benéfica, ok? E também a gente tem que chamar a atenção para duas coisas aqui, no sentido da prudência e da sabedoria nessa vigilância na nossa vida. Não seja tolo, onde não há interesse, aquelas pessoas não sabem dar valor ao que é bom, ao que é importante. Precisa tomar cuidado, porque senão a gente cai naquilo de dar pérolas aos porcos. A gente tem que tomar cuidado. A gente não despreza, não discrimina ninguém, não perde nenhuma oportunidade, mas aonde não tem arrependimento, onde não tem interesse, a semente vai cair em que tipo de solo? Então a gente tem que parar para avaliar esse tipo de situação, tá? Só estou chamando a atenção porque isso acontece demais na nossa vida. E também uma outra frase que nós colocamos aqui na apostila é interessante porque isso nos leva a refletir. É preciso deixar ir quem nunca fez nada para permanecer. Porque não tem como você segurar uma pessoa como se fosse um controle.
porque o livre-arbítrio, ele existe na vida de cada um. E é pela nossa vontade, pelo nosso quebrantamento, pelo arrependimento no nosso coração, é que nós buscamos a Deus. Na marra ninguém vai, não tem como. Vai ser uma experiência, no máximo, religiosa. Ok? E não perca seu tempo tentando explicar algo para alguém que já decidiu que não quer entender. Ou seja, fechou o coração. Então é melhor orar, interceder e continuar dando testemunho. Porque não absorve, não entra e há uma resistência ali que é complicado. E às vezes você pode gastar muito tempo numa coisa que não rende nada. A gente também tem que ser prudente e vigilante com essas coisas, mas nunca desprezando ninguém, ok? E para encerrar aqui, eu quero ler aqui Salmos, número 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então aí vem o nosso cuidado, a nossa prudência com essa questão do conformismo, da omissão e de você se perder no meio de um ambiente ruim. Ok? Medite nessas coisas, pondere como tem sido a sua vida, os seus relacionamentos, e se você está influenciando do ponto de vista de Deus, ou se você está sendo levado por uma influência que vem da maioria, cedendo coisas, princípios, valores, aquilo que é essencial, e isso se torna uma coisa perigosa na vida de qualquer um. E a gente deixa de atingir o alvo. Ok? É nesse sentido de prudência que a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Ok? Medite com calma nessas coisas, enfrente esse tipo de coisas que nós colocamos aqui com maturidade, com o coração aberto, dependendo do Espírito Santo, para que você seja eficiente, eficaz na sua vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.